Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a este nosso nono encontro para continuar conversando sobre o inferno da Divina Comédia de Dante Alighieri. Como todos devem lembrar, na semana passada nós passamos pelo oitavo canto, começamos um episódio que não se concluiu naquele canto. Talvez aqui alguns que não tenham lido a Divina Comédia até viram com surpresa que Dante não organiza a sua obra de uma maneira mais simétrica, um pecado por canto ou um canto por pecado, né? Não é bem assim. O começo pode dar essa impressão, quando nós temos o canto quarto, que trata do limbo, o quinto, que trata da luxúria, o sexto trata da gula, o sétimo trata da ira, e aí nós entramos no oitavo, com a expectativa, talvez, de que um canto dê conta de um pecado. E não é bem assim. Nós temos alguns cantos que tratam de mais de um pecado, né? Aparece mais de um pecado ali, né, naquele canto, e nós temos alguns casos em que um pecado ou um tema ligado a esse pecado se prolonga por mais de um canto. É o caso aqui, né, em que nós temos um episódio que começa no oitavo canto e vai se concluir aqui no nono. Relembrando esse episódio, então, no oitavo canto, Dante nos conta sobre a travessia do Estige, como ele e Virgílio pegam a barca de Fledias, atravessam o Estige, lá tem um conflito com Filippo Argenti, em que parece que Dante e Virgílio são fortemente influenciados pelas emanações peçonhentas que sobem do rio Estige e que os afeta com essa característica ira das almas que estão mergulhadas lá no Estige. Então eles têm um entrevero bastante agressivo ali com Filippo Argenti, mas no final das contas acabam chegando até a segunda margem do Estige e chegam às portas da cidade de Dite. Mas ali não conseguem entrar, porque os demônios não aceitam a argumentação de Virgílio, que por um breve momento abandona Dante e vai lá conversar sozinho com os demônios. Nós não sabemos o que Virgílio diz aos demônios, podemos imaginar que ele tenta usar aquela mesma fórmula deixa passar que usou com sucesso com Caronte, com Minós, com Pluto, mas isso nós só podemos imaginar, porque nós não sabemos, Dante não sabe o que Virgílio conversou com os demônios, então ele não nos conta. O fato é que esses demônios, depois da conversa com Virgílio, todos correm para dentro das muralhas e fecham os portões na cara de Virgílio. E aqui fica o impasse, né? Uma situação em que não se resolve no oitavo canto. E aí nós chegamos então aqui neste nono canto, em que nós vamos ter a cidade, a entrada na cidade de Dite, que marca a diferença do alto inferno para o baixo inferno, né? Da cidade de Dite para baixo, nós temos o baixo inferno. Aqui, antes da entrada de Dante e de Virgílio na cidade de Dite, nós vamos ter a aparição das fúrias, ou eríneas, nós vamos ter a menção à Medusa, que não aparece efetivamente, mas é uma ausência importante. Nós vamos ter, então, a aparição, finalmente, do enviado dos céus, que tem uma representação múltipla aqui, porque quando nós chegarmos lá, nós vamos conversar um pouquinho sobre as interpretações possíveis desse episódio, que pode ser lido, como dizia Dante, na famosa epístola que ele envia ao Can Grande della Scala, senhor de Verona, ao qual ele dedica a Cântica do Paraíso. Ele dizia lá que a sua comédia deveria ser lida
em 4 níveis: o literal, o alegórico, o moral e o anagógico. Então aqui nós vamos ver que esse episódio do anjo que vem dos céus, ele pode ser lido nestes 4 sentidos. Essencialmente, o sentido moral é o mais importante, que está aqui, né, eu destaquei aqui a luta entre o bem e o mal. E nós vamos ver, lá no final do canto, que o pecado que começa a ser apresentado e discutido aqui é o pecado da heresia. Então, daqui a pouquinho nós vamos começar a conversar sobre o canto. Mas, antes de conversar sobre o canto, nós vamos apreciar a leitura do canto em italiano com a professora Paoletta. Paoletta, por favor. Eccoci. Quel color che viltà di fuor mi pinse, veggendo il duca mio tornare in volta, piuttosto dentro il suo nuovo ristrinse. Attento si fermò come uom che ascolta, che l'occhio non potea menare a lunga per l'aere nero e per la nebbia folta. Pur a noi converrà vincer la punga, cominciò el, se non tal ne sofferse. Oh quanto tarda a me ch'altri qui giunga. I vidi ben sì com'ei ricoperse lo cominciar con l'altro che poi venne, che fur parole alle prime diverse. Ma non di men paura il suo dir dienne, perch'io traeva la parola tronca, forse a peggior sentenzia che non tenne. In questo fondo della trista conca discende mai alcun del primo grado che sol per pena ha la speranza cionca? Questa question fec'io, e quei, di rado incontra mi rispose, che di noi faccia il cammino alcun per qual io vado. Verè ch'altra fiata quaggiù fui, congiurato da quella eriton cruda, che richiamava l'ombre a corpi sui. Di poco era di me la carne nuda, ch'ella mi fece entrar dentro a quel muro, per trarne un spirto del cerchio di Giuda. Quell'è il più basso loco, il più oscuro, e il più lontan dal ciel che tutto gira. Ben sol cammin, però ti fa sicuro. Questa palude che il gran puzzo spira, cigne d'intorno la città dolente, uno non potemo entrare, ormai, o mai s'ansira. E altro disse, ma non l'ho a mente, però che l'occhio m'avea tutto tratto ver l'alta torre alla cima rovente, dove in un punto furon dritte ratto 3 furie infernal di sangue tinte, che membra femminine aviano e atto, e con idre verdissime eran cinte. Serpentelli e ceraste avien per crine, onde le fiere tempie erano avvinte. E quei che ben conobbe le meschine della regina dell'eterno pianto, guarda, mi disse, le feroci erine. Quest'è Megera dal sinistro canto, quella che piange dal destro è a letto, Tesifon è nel mezzo, e tacque a tanto. Con l'unghie si fendea ciascuna il petto, battiensi a palme e gridavansi alto chi mi strinse al poeta per sospetto. Vegna Medusa, sì il faremo di smalto, dicevan tutte riguardando ingiuso, mal non vengiammo in Teseo l'assalto. Volgiti indietro e tiello viso chiuso, che se il Gorgon si mostra e tu il vedessi, nulla sarebbe di tornar mai suso. Così disse il maestro, ed egli stessi mi volse e non si tenne alle mie mani, che con le sue ancor non mi chiudessi. O voi che avete gli intelletti sani, mirate la dottrina che s'asconde sotto il velame dei diversi strani. E già venia su per le torbide onde un fracasso d'un suon, pien di spavento, per cui tremavano amendue le sponde, non altrimenti fatto che d'un vento impetuoso per gli avversi ardori, che fier la selva e senza alcun rattento li rami schianta, abbatte e porta fuori. Dinanzi polveroso va superbo e fa fuggir le fiere e li pastori. Gli occhi mi sciolse e disse:
Or drizza il nervo del viso su per quella schiuma antica, per indi ove quel fumo è più acerbo. Come le rane innanzi alla nemica biscia per l'acqua si dileguan tutte, finché alla terra ciascuna s'abdica, vid'io più di 1000 anime distrutte, fuggir così dinanzi ad un calpasso passava Stige con le piante asciutte. Dal volto rimovea quell'aere grasso, menando la sinistra innanzi spesso, e sol di quell'angoscia parea lasso. Ben m'accorsi ch'egli era dal ciel messo, e volsimi al maestro, e quei fe segno chi stessi queto e inchinassi adesso. Ahi, quanto mi parea pien di disdegno, venne alla porta e con una verghetta l'aperse, che non vebbe alcun ritegno. O cacciati del ciel, gente dispetta, cominciò egli in su l'orribil soglia, ond'esta oltra cotanza in voi s'alletta, perché recalcitrate a quella voglia a cui non puote il fin mai esser mozzo, e che più volte va cresciuta doglia? Che giova nelle fata dar di cozzo? Cerbero vostro, se ben vi ricorda, ne porta ancor pelato il mento e il gozzo. Poi si rivolse per la strada lorda e non fe motto a noi, ma fe sembiante d'uomo cui altra cura stringa e morda, che quella di colui che lì è davante. E noi movemmo i piedi in ver la terra, sicuri appresso le parole sante. Dentro li intrammo senza alcuna guerra, e io, ch'avea di riguardar disio la condizion che tal fortezza serra, com'io fui dentro l'occhio intorno invio, e veggio ad ogni man grande campagna piena di duolo e di tormento rio. Sì come ad Arli, ove rodano stagna, sì come a Pola, presso del Carnaro, ch'Italia chiude e i suoi termini bagna, fanno i sepulcri tutti in loco varo. E così facevan quivi d'ogni parte, salvo che il modo v'era più amaro. Che tra gli avelli fiamme erano sparte, per le quali eran sì del tutto accesi, che ferro più non chiede vero un'arte. Tutti li lor coperchi eran sospesi, e fuor n'uscivan sì duri lamenti, che ben parean di miseri ed offesi. E io, maestro, quai son quelle genti che seppellite dentro da quell'arche si fan sentir coi sospiri dolenti? E quelli a me. Qui son gli eresiarche con lor seguaci, d'ogni setta, e molto più che non credi son le tombe carche. Simile qui con simile è sepolto, e i monimenti son più e men caldi. E poi che alla man destra si fu volto, passammo tra i martiri e gli alti spaldi. Obrigado, Pauleta, pela leitura. Ecco. Bom, antes de nós passarmos a nossa leitura menos bela e menos melodiosa do que a leitura do original, eu tenho aqui duas ilustrações, né, do Gustave Doré, que representam ali Dante e Virgílio, à esquerda, Dante e Virgílio diante das fúrias infernais, das eríneas. Megera, Aleto e Tesífone. E depois, ao lado direito aqui, nós temos a interpretação do Gustave Doré da cena descrita por Dante, né? Em nenhum lugar do texto a cena é exatamente essa, mas com a liberdade de artista, o Doré faz algo muito próximo daquilo que Dante descreve, né? Nós temos ali o anjo com a sua baqueta, com a sua varinha, que abre as portas da cidade de Dite, e as almas dos iracundos, todos fugindo desesperados diante do poder do anjo. Bom, continuando então o episódio que começa no canto oitavo, nós temos aqui Dante em pânico, apavorado, porque se vê numa situação quase trágica, em que não pode nem avançar, nem recuar, quer dizer, ele não sabe o que fazer, e além disso, ele vê Virgílio em dúvida. Virgílio que hesita, que não sabe exatamente o que esperar, o que fazer, e que acabou de ser
de ser rejeitado, por assim dizer, pelos demônios aqui. Dante então começa: aquela cor que a covardia me pintou, vendo meu guia retornar de volta, logo a sua internamente reprimiu. Dante então se manifesta aqui como covarde. E aqui é o que eu sempre repito, né, quando comentamos isso. Dante, autor, Dante poeta, com certeza se diverte muito ao construir esse personagem Dante, que é um personagem que começa dessa maneira, um personagem bastante negativo, no sentido de que é um pecador, está perdido na selva do pecado, não tem condições de se salvar sozinho, é um covarde, tem medo de tudo, é um inepto, é um desastrado, não sabe fazer nada direito, não consegue, não tem forças, é fraco fisicamente, é frágil psicologicamente. Então, Dante, autor, começa a construir esse personagem que depois vai evoluindo de uma maneira muito linear, mas muito sutil. A evolução, os momentos de evolução deste personagem Dante se colhem ao longo de toda a comédia, Inferno, Purgatório e Paraíso. E é um personagem muito bem construído por Dante. Bom, então aqui ele manifesta, admite a sua covardia, né? Está realmente apavorado. Mas isso não o impede de prestar atenção em Virgílio. E isso, aliás, é um dos motivos que fazem com que seu medo aumente. Porque ele diz ali, aquela cor que a covardia me pintou, logo a sua internamente reprimiu. Então, a sua cor ou a sua covardia. Aqui fica um pouquinho ambíguo o texto. Muito provavelmente ele está falando da cor. Então, Dante, pálido de medo, percebe a palidez de Virgílio e vice-versa. E Virgílio, percebendo a palidez de Dante, se recompõe para que a sua atitude não cause mais estragos, não cause mais medo ainda em Dante. Ele sente na sua função de mestre, de condutor, de senhor, que ele deve passar confiança, ele deve reconfortar Dante. Então, Virgílio se contém, se recompõe, mas, mesmo assim, está em dúvida, hesita. E aí, Dante descreve-lhe: atento parou como homem que escuta, que o olhar não podia estender muito pelo ar negro e pela névoa densa. Então, é claro, naturalmente, se o olhar não pode ir muito adiante, porque o ar era escuro e porque havia uma névoa que se elevava das águas do rio Estige, ele não pode ver longe, então ele apura os ouvidos para tentar ouvir algum indício de que o auxílio divino está a caminho. E aí ele parece conversar com ele mesmo, ele nem está falando com Dante, ele está falando com ele mesmo aqui, num debate entre a confiança e uma ligeira dúvida. Ele diz ali: claro que a nós convirá vencer a luta, como se tivesse certeza. Começou ele. Senão, e aí demonstra já a hesitação. Quer dizer, ele considera a possibilidade de não vencer esta luta. Mas aí ele reforma o pensamento. De tal foi a promessa. E aí esse de tal foi a promessa. Esse tal pode significar Beatriz. Então, esta foi a promessa de Beatriz. Mas esse tal pode ser também disso foi a promessa. Então, nos foi, ou me foi prometido isso. Então, esse tal pode ser o discurso de Beatriz, aquele discurso que Beatriz manteve com Virgílio lá no limbo, quando ela foi pedir a Virgílio que viesse em socorro de Dante. Então, Beatriz prometeu um determinado êxito para esta jornada e Virgílio recorda o discurso de Beatriz, que naturalmente, se foi o discurso de Beatriz a que ele se referiu aqui, significa indiretamente
a voz de Deus, porque Beatriz vem com uma mensagem do céu. Então, a mensagem de Beatriz é a mensagem de Deus. Então, esse tal pode significar, e alguns dantistas leem assim, pode significar Deus. Pode significar, indiretamente, o intermediário, aqui, o anjo, que daqui a pouco aparece. Então, a promessa de que este anjo, de que o auxílio divino viria, aqui na forma de um anjo. Pode significar Beatriz, como eu disse, e pode significar tudo isso, a promessa de que a nossa viagem seria apoiada nos céus. Então, teria um auxílio divino. Bom, aqui há algo mais a ser percebido aqui neste comecinho, nesses primeiros versos, que é algo que eu já comentei e vou comentar ainda algumas vezes, porque é muito interessante, a relação de Virgílio com Dante, a construção dessa relação feita em pequenas doses, gota a gota, poucos elementos sempre que nos levam a perceber o grande conhecimento de psicologia humana que Dante tinha para construir essa relação. Como eu já disse, a relação que começa com Dante, discípulo, iniciante, lá embaixo, Virgílio, lá em cima, o mestre perfeito, o ídolo de Dante, o saber absoluto. E aqui, Virgílio falha pela primeira vez, e Dante percebe, então, começa a perceber que Virgílio não é perfeito e que ele comete alguns errinhos e que Dante imagina que talvez ele, Dante, não cometesse. Então, me parece que este é o primeiro passo, antes ainda de que Dante comece a aprender com Virgílio, Dante começa a aprender sobre Virgílio. Então, ele percebe que Virgílio não é perfeito e esse é o primeiro passo na diminuição de distância entre discípulo e mestre. Dante dá o primeiro passo, quer dizer, é um percurso muito longo que vai levar Dante a chegar ao nível de Virgílio e depois superar o mestre. Então, o primeiro passo é esse, perceber que Virgílio não é perfeito. E aqui nós vamos ver que Dante presta muita atenção, porque ele diz, eu vi bem como ele cortou o começo da frase, com outro começo, com outro que depois veio, que foram palavras diferentes das primeiras. Então, começou de uma maneira positiva, dizendo, claro que nós temos, que nós venceremos esta luta, a não ser que, e daí interrompe. Então, é a isto que Dante está se referindo aqui. E ele diz, mas mesmo assim, medo sua fala me deu, porque eu entendi a palavra cortada como pior sentença, talvez, do que era. Então, o próprio medo de Dante provavelmente o leva a interpretar essas falas de Virgílio. Começa uma frase, interrompe, começa outra, interrompe, começa outra, de maneira a imaginar o pior, que talvez não fosse exatamente aquilo que Virgílio estivesse querendo dizer com essas frases. Então, Dante interpreta a frase como medo de Virgílio, quando na verdade Virgílio está manifestando a sua perplexidade e a sua indignação diante da resistência dos demônios. Virgílio está pálido, não de medo, mas está pálido por estar indignado e perplexo diante da recusa desses demônios de obedecer a um mandado divino. Então, quando ele diz essas frases, claro que vamos vencer, a não ser que, mas isso me foi prometido. Então ele está falando com ele mesmo. E aí Dante imagina que ele esteja em sérias dúvidas sobre o êxito da missão. Na verdade, Virgílio está manifestando ali uma
uma esperança, uma quase esperança, talvez, mas ele mantém a sua postura diante do discípulo, né? Quer passar confiança para o discípulo. E aí, nessa construção da relação do discípulo com o mestre, nós vemos que Dante, vendo que Virgílio, neste momento, parece não saber o que fazer, toma a dianteira. Então, Dante é que vai agir aqui, mostrando que começa a sua caminhada, o seu percurso em direção ao seu objetivo, que é se igualar ao mestre. É Dante quem sugere algo, quem pergunta algo, quem, enfim, faz uma parte ativa. Ele pergunta a Virgílio: no fundo da triste cavidade, já desceu alguém do primeiro degrau que só por pena tem a esperança tolhida? Então ele quer saber se alguém do limbo já desceu até o fundo do inferno. É claro que, usando uma certa diplomacia, uma certa delicadeza, Dante não pergunta diretamente a Virgílio: você já desceu até o fundo do inferno? Mas isso é óbvio que fica implícito na pergunta: alguém do limbo já desceu até o fundo? Na verdade, o que ele quer saber é se Virgílio sabe o caminho. Se Virgílio já desceu e sabe o caminho. E, naturalmente, esta pergunta leva a outras. Será este o único caminho ou há outro? E, sabendo o caminho, será possível voltar? Porque Dante ainda está na dúvida e ainda considera a hipótese covarde de ter que voltar e não continuar sua viagem, coisa que Virgílio não considera. Então, aqui esta pergunta fiz eu, e ele: raro acontece, me respondeu, que um de nós faça o caminho pelo qual eu vou. Raro, mas não inédito. E aí Virgílio diz que sim, ele já desceu, uma vez. É verdade que uma vez já estive aqui embaixo, conjurado por aquela Eriton cruel que evocava sombras a seus corpos. Então já desceu uma vez até o fundo do inferno, convocado, conjurado pela maga Eriton, ou Eritone, ou Erito. Os nomes variam, né, dependendo das traduções em português, mas em geral Eriton. Essa é uma maga citada por Lucano na Farsália, que conta a guerra de Júlio César contra Sexto Pompeu, a guerra de César contra Pompeu, que se deu na cidade de Farsalo, ou Farsala, né? E o título da obra em latim é Farsália, e assim foi traduzido em português também, né? Farsália. Então, nessa guerra, a maga Eriton, que é uma maga da Tessália, uma região da Grécia ali, invoca o espírito de um soldado que tinha acabado de morrer na guerra para predizer a Sexto Pompeu, filho do Pompeu que está em guerra com César, para que a alma desse soldado diga o que ele vê no futuro, qual será o êxito dessa batalha. Então, uma vez, ou melhor, a maga Eriton, na Farsália, convoca aquele soldado para predizer o futuro, o resultado da guerra. E aqui Virgílio, lembrando aquela maga, ele diz que ele também, uma vez já foi conjurado por esta maga, para buscar um espírito lá no fundo do inferno. Diz ali, né? Há pouco era de minha carne nua, ou seja, o corpo havia morrido há pouco tempo, que ela me fez entrar dentro daqueles muros para buscar um espírito do círculo de Judas. Então, Judas, nós sabemos, está lá no centro do inferno, no último círculo, sendo mastigado por uma das bocas de Lúcifer. Então, Virgílio responde explicitamente para Dante: sim, almas do limbo já desceram até o fundo do inferno. E a pergunta implícita: sim, eu sei o caminho, eu já fui
até lá. Então é isso que ele vai dizer aqui, né? Aquele é o mais baixo lugar e o mais escuro, e o mais distante do céu que tudo gira. Bem sei o caminho, por isso está seguro. Então, é claro, Virgílio demonstra que havia entendido a pergunta implícita de Dante, que não é nem muito implícita, né? Quase patente, né? Que Dante está perguntando a Virgílio: você sabe o caminho? E Virgílio diz: sim. E aí Virgílio continua, né? Este pântano que expira o grande fedor se estende em torno da cidade dolente, onde já não podemos entrar sem ira. Então aqui vejam, tendo passado o círculo da ira, que é o rio Estige, em que são punidos aqueles que eram sujeitos à ira má, Virgílio diz que eles já não podem entrar sem a ira boa, a ira justa, a ira de Deus. Então, há essas duas iras, né? A ira má e a ira justa. E disse mais, mas não tenho na memória. E essa aqui eu anotei aqui do lado, né? Um momento raro em que Dante, que se vangloria muitas vezes da sua memória perfeita, é o momento em que ele diz que não lembra de algo, esqueceu. Ele diz, Virgílio disse mais, mas não tenho na memória. E Dante, uma das razões pelas quais Dante diz ter sido escolhido para esta missão é a potência da sua memória. Lá no segundo canto do inferno, quando ele faz uma invocação às musas, ele diz, ó musas, ó alto engenho, ó memória, que escrevestes aquilo que eu vi. Aqui se demonstrará a tua capacidade. Falando para a própria memória, né? Aqui se demonstrará a capacidade da memória, querendo dizer que sua memória não falha, que ele memoriza tudo. Então, aqui é um momento raro, realmente, que ele diz ter esquecido algo, mas ele dá o motivo pelo qual ele esqueceu algo. E o motivo é a visão mais apavorante que Dante já teve aqui, neste princípio de inferno. No alto inferno, ele já viu coisas que o atemorizaram, que o assustaram, mas não tanto quanto aqui. E ele diz, tinha o olhar todo concentrado na alta torre, com a cima em brasa, onde em um ponto se elevaram de repente 3 fúrias infernais tintas de sangue, que membros femininos tinham e o jeito. E com hidras verdíssimas estavam cingidas, serpentes e cerastes tinham por crinas, pelas quais as cruéis têmporas eram envolvidas. Então aqui uma das aparições mais impactantes até agora dessas descrições, né, das aparições que Dante presencia no inferno. São estas 3 fúrias, assim chamadas na mitologia latina, ou eríneas, eríneas em grego. Bom, quem são as fúrias ou as eríneas? São entidades, em algumas versões elas são ditas deusas, em outras elas não estão no nível das deusas, mas elas são apenas manifestações sobrenaturais, mais como fantasmas ou demônios, mas não chegam à categoria mesmo de deusas. Em outras, sim, em outras versões elas são ditas deusas. São filhas da terra ou da noite, ou surgidas do sangue derramado de Urano, e personificam os remorsos e a vingança, especialmente a vingança dos parentes. Quem são elas? Megera, Aleto e Tesífone. E há muitos textos antigos, gregos e depois latinos, que tratam destas fúrias ou eríneas. E elas têm várias funções, né? Mas principalmente Megera é identificada com o rancor ou a inveja. Aleto com aquela que não repousa, ou a inominável, a que não repousa porque está sempre
sempre incentivando o crime, o adultério e o crime. E Tesífone, que em geral representa o castigo. Mas estas aqui não são as únicas representações. Eu coloquei aqui as mais comuns, que se encontram na maior parte dos textos, mas não são as únicas. Há outras interpretações sobre o que representa cada uma destas fúrias. E Dante diz ali: e aquele que bem conheceu as servas da rainha do eterno pranto, olha, me disse, as ferozes eríneas. Então, Virgílio conhece muito bem estas servas de Hecate ou Proserpina, porque elas foram personagens de Virgílio. Né? Virgílio as coloca no vestíbulo do Érebo. Então, Virgílio as conhece muito bem, né? Porque são suas personagens. Bom, depois eu vou falar um pouquinho das Eumênides, né? Mas as fúrias ou as eríneas são entidades más, negativas, que incentivam, promovem e castigam a violência, a traição, especialmente com relação aos parentes. Mas nas tragédias antigas, especialmente tragédias de Ésquilo, elas acabam tendo uma outra função também e tendo uma versão mais positiva. E aí elas são chamadas de Eumênides, as benévolas. E também por todos aqueles que querem fugir às suas garras e que fazem oferendas e sacrifícios de animais e libações em homenagem a estas entidades, esses se referem a elas sempre como Eumênides, as benévolas, para não atrair mais ainda a fúria delas. E aí Virgílio as descreve, né? As descreve, não, as nomina. Esta é Megera, do lado esquerdo, aquela que chora à direita é Aleto, Tesífone é a do meio. E com isso calou-se. Com as unhas se fendia cada uma o peito, se batiam com as palmas e gritavam tão alto que eu me acheguei ao poeta por desconfiança. Por desconfiança, na verdade, por medo, obviamente. E aqui nós temos um quadro bastante famoso do William Adolphe Bouguereau, que é o Remorso de Orestes. E justamente nas tragédias de Sófocles, Eurípides e Ésquilo, que são os três grandes tragediógrafos, os três grandes trágicos escritores de tragédias, né, da Grécia Antiga, e todos escreveram sobre Orestes, que as eríneas aparecem. Então, Orestes, que é filho de Agamenon e Clitemnestra, é o personagem principal que tem a ver com estas entidades, as eríneas. Aqui, no quadro, claro, o Bouguereau faz uma representação que não é exatamente diretamente de nenhuma dessas tragédias, né? Porque nós vemos ali Clitemnestra com o punhal no peito, foi assassinada por Orestes, e as três eríneas agora vão perseguir Orestes, levando-o quase à loucura. Para quem não leu, essas tragédias são extremamente interessantes, especialmente, eu acho, especialmente as de Ésquilo, que tem, na verdade, uma trilogia, provavelmente a primeira trilogia da literatura ocidental, que são três tragédias chamadas Agamenon, Coéforas e Eumênides, justamente. Então, Agamenon, Coéforas e Eumênides, que contam a história que gira em torno de Orestes. Então, conto na primeira, Agamenon, o retorno de Agamenon da guerra de Troia, retorno a Micenas, onde ele vai encontrar sua mulher, Clitemnestra,
que durante sua ausência tinha se tornado amante do seu primo, Egisto, e Egisto e Clitemnestra planejam o assassinato de Agamenon. Depois, Clitemnestra realmente mata o marido, assassina o marido. Isso é contado na primeira das 3 tragédias dessa trilogia de Ésquilo, a tragédia Agamenon. Então, retorno de Agamenon, o assassinato planejado por Egisto, amante de Clitemnestra, e executado por Clitemnestra. Na segunda tragédia da trilogia, que é a Coéforas, é a vingança de Orestes. Ajudado pela sua irmã Electra, Orestes acaba matando sua mãe para vingar o pai e o amante dela, que é o Egisto, seu tio. E aí ele é perseguido pelas Eríneas, e a terceira tragédia, que se chama justamente Eumênides, vai contar o desfecho dessa tragédia, depois que Orestes sofre muito, quase enlouquece, perseguido pelo remorso e a vingança que representam estas entidades. Ele acaba se refugiando no templo de Atenas, e lá acontece uma reviravolta na história, porque aí Apolo vai defender Orestes e Atenas estabelece, cria o tribunal do Areópago. E lá, nesta tragédia, nós temos praticamente o esboço do que vai ser toda a concepção de democracia do Ocidente. Lá nasce o tribunal do Areópago, o tribunal dos juízes que vão julgar os crimes a partir de um julgamento justo e racional. Então, naquele momento, passa-se de uma tradição mais primitiva de lavar o sangue com sangue e passa-se a um momento posterior de civilização, baseado na racionalidade, no julgamento, na discussão, acusação e defesa, e um tribunal de homens justos que vão julgar os criminosos. E é nesse momento que, então, Atenas cria o primeiro tribunal dos juízes humanos, o Areópago, que ela preside. E esse tribunal, então, vai julgar Orestes. E acabam absolvendo. Na verdade, os humanos não. O julgamento dos humanos condenaria Orestes, mas com o último voto, o voto de Atenas, acaba dando empate. Os votos que condenam e os votos que absolvem Orestes ficam empatados. E segundo a regra estabelecida por Atena, quando se desse empate, seria a favor do réu. Então é muito interessante esse ciclo de tragédias, porque tem muito do que se desenvolve depois até chegar à democracia. Bom, mas eu já desviei do assunto, né? Então aqui nós temos essa representação das tragédias da trilogia, enfim, a representação aqui no quadro do Bouguereau do Orestes perseguido pelas Eríneas. E aí uma delas diz: vem Medusa, assim o faremos de esmalte. Diziam todas, olhando para baixo, mal não vingamos em Teseu o assalto. Não uma só, mas todas diziam isso. Então, chamando Medusa para transformar Dante em pedra. E aqui daí eu coloquei algumas representações da Medusa, né? Mas antes de nós vermos as representações, vamos interpretar o texto. O que significa chamar a Medusa? A Medusa é uma das criações mais geniais da mitologia universal, na minha opinião. Né? Esta criatura cujo olhar transforma em pedra. É uma criação fantástica da mitologia que continua rendendo muito até nos dias de hoje.
Bom, Medusa, o que representa aqui? Segundo o filho de Dante, Pietro Alighieri, a Medusa simboliza o terror que petrifica, que impede qualquer reação, que impede o pensamento, inclusive, que congela ou petrifica o pensamento, de maneira que aquele que está aterrorizado não consegue reagir. É como uma estátua e está à mercê daquele terror que o petrificou. Há muitas outras interpretações sobre o que significa Medusa, inclusive que a Medusa aqui é uma representação da fraude, que vai ser o último dos pecados, o pecado que está mais lá embaixo, no inferno. Outros dizem que a Medusa é a representação da morte em si, da morte, aqui a morte, além do corpo, a morte da alma. Quer dizer, é o final, é quando o ser deixa de ter vida. Petrificado, continua existindo materialmente ali, mas já está morto fora e dentro. Então a Medusa simbolizaria a morte, mais entendido aqui no caso, a morte do espírito. Então Dante ficaria ali no inferno, portanto, faria parte das almas condenadas, se ele olhasse Medusa. Nós temos aqui uma representação conhecidíssima da Medusa, que é do Caravaggio. Essa é um escudo, né, pintado, e que se encontra na Galeria degli Uffizi de Florença. Outra representação conhecidíssima é esse busto do Gian Lorenzo Bernini, que se encontra também em Roma, que se encontra em Roma nos museus capitolinos. E aí uma representação mais moderna, que é a cantora Rihanna, num ensaio que ela fez para a revista britânica Gentleman's Quarterly, em 2013. Então, a gente tem... aqui eu peguei uma representação do século XVI, outra do século XVII, e essa aqui do século XXI, mas a Medusa é uma referência para culturas diversas e praticamente todos, ou em literatura, ou no cinema, ou no teatro, enfim, esculturas, pinturas. A Medusa é uma personagem que rende muito. Por isso que eu digo, uma das criações mais geniais da mitologia antiga. Então, as fúrias aqui chamam Medusa para petrificar Dante. E eu coloquei aqui a interpretação do filho de Dante, porque é aquela que me agrada mais, aquela com a qual eu concordo. A Medusa aqui simboliza, sim, o terror. E aí Virgílio vai proteger Dante, né? Porque Virgílio não pode ser petrificado pela Medusa, porque é uma alma em estado definitivo já ali no inferno. Então, para ele não há problema. Ele protege Dante, dizendo: volta-te para trás e mantenha os olhos fechados, que se a Górgona se mostra a tua vez, nada te fará voltar lá para cima. Assim disse o mestre, e ele mesmo me voltou, e não contente com as minhas mãos, com as suas ainda os olhos me cobriu. Então, Virgílio aqui, que ainda tem dúvidas sobre o comportamento de Dante, sobre a fé que Dante tem nele, Virgílio, não contente em pedir para que Dante feche os olhos e cubra com as mãos, põe as suas mãos ainda sobre Dante para evitar qualquer tentação de dar uma espiadinha para ver a Medusa. E aí vem algo que excita os leitores que têm uma tendência mais esotérica, que gostam de ler nas entrelinhas dos textos referências a conhecimentos ocultos. Estes versos aqui são conhecidos por todos os ocultistas e todos os esotéricos. Ó vós que tendes os intelectos sãos, observai a doutrina que se esconde sob o véu dos versos estranhos. Realmente,
os versos permitem, estimulam uma leitura que vá buscar algo além da superfície do texto. Os versos dizem claramente para aqueles que têm os intelectos sãos, ou seja, os inteligentes, que observem a doutrina, e aqui a doutrina a gente pode entender o conjunto de conhecimentos, mas pode entender também o valor simbólico, o valor alegórico que se esconde sob o véu, ou seja, a superfície dos versos estranhos, aquilo que os versos escondem debaixo da sua superfície, nas entrelinhas. Esses versos nunca foram bem explicados por nenhum dantista, porque eles estão aqui dessa maneira e não há comentário, não há continuidade a isso. Então, são versos que realmente despertam um certo interesse pela estranheza e pela proposta de tentar descobrir algo oculto sob a superfície. Muito provavelmente, dizem diz a maior parte dos dantistas, simplesmente uma referência a considerar mais importante aqui o valor alegórico do que o valor literal dos versos, da aparição da Medusa, depois da seguinte aparição do mensageiro divino. Então, a maioria dos dantistas que não tende a fazer essa leitura mais ocultista, mais alegórica, lê simplesmente assim, que a função alegórica, ou a interpretação alegórica, deve prevalecer sobre a literal. Ou seja, que a razão não basta sempre para para seguir o bom caminho, para conduzir os seres humanos no caminho do bem e chegar ao seu objetivo. Às vezes a razão não basta. Mais do que a razão, é preciso a fé. É preciso ter fé e ter esperança para ter o auxílio divino, para ter a graça divina, que vai permitir superar estes obstáculos que resistem à razão. Então, é preciso o auxílio da graça divina. E com esse auxílio da graça divina, é natural, é a única solução possível, é a vitória do bem sobre o mal. Então, muito provavelmente, esses versos se referem a isso. Mas, obviamente, a obra é aberta a todo tipo de interpretações. E aí a Medusa desaparece do discurso. A gente só teve ali essa menção, vem a Medusa, Virgílio cobre os olhos de Dante e acabou. A Medusa não aparece, frustra um pouco nossas expectativas, inclusive, a Medusa não aparece, tem esses versos estranhos ali, e depois Dante já muda de tema. Muda no sentido de que abandona as fúrias, a Medusa, os demônios, tudo, e agora começa a descrever aquilo que ele não vê ainda, mas ouve. Com um verso, com uma frase ou um discurso, que aqui 9 versos até chegar ao ponto final. Ele diz lá: já vinha sobre as tórbidas ondas um estrondo, um som de pavor, pelo que tremiam ambas as margens, não diferente do que faz um vento impetuoso pelos adversos calores que fere a selva e sem algum impedimento os ramos arrebenta, abate e joga longe. Empoeirado, vai adiante soberbo e faz fugir as feras e os pastores. Então aqui, por enquanto, ele está falando de um vento que, muito potente, vai penetrando pela floresta e levantando poeira, derrubando galhos e árvores e afugentando tanto as feras quanto os pastores. Então, primeiro é só o som. Ele ouve isso, um grande estrondo que ele compara com, não sei, um furacão, um tufão, enfim, que vai destruindo, inclusive, as florestas.
E aí Virgílio libera os olhos de Dante, né? Os olhos me liberou e disse, ora fixa o nervo da visão lá naquela espuma antiga por onde aquela névoa é mais acre. Então, Virgílio descobre os olhos de Dante e indica a direção em que ele deve olhar para ver o que está chegando, causando esse estrondo todo. Como as rãs diante da inimiga cobra, pela água desaparecem todas, até que a terra cada uma se abriga, vi mais de 1000 almas destruídas fugir assim diante de um que caminhando passava o estige com as plantas enxutas. Então aqui Dante, como eu coloquei ele, lembrando tangencialmente a fábula de Esopo, que fala sobre as rãs que pedem um rei a Zeus, elas queriam ser governadas por um rei justo, por um rei bom, elas pedem a Zeus um rei. Zeus lhes dá um tronco como rei. E elas, se sentindo humilhadas e enganadas, rejeitam aquele tronco e pedem a Zeus um outro rei, porque aquele não serve. E aí Zeus manda, em algumas versões da fábula, é uma cobra, em outras versões é uma garça. De qualquer maneira, um animal que vai caçar as rãs. Então, lembra um pouco essa fábula de Esopo, quando Dante diz aqui, como as rãs diante da inimiga cobra, naturalmente fogem. Assim, todas as almas que estão mergulhadas lá no estige fogem desta visão de um, por enquanto Dante não diz o que, né? Um caminhando passava o estige sem molhar os pés, então sem tocar aquela água suja, aquele pântano, né? Ele vem sobre, acima das águas, não tocando as águas. Então, finalmente, depois desse estrondo como um vento que destrói tudo, vem o enviado divino. E como ele vem? Do rosto removia aquele ar oleoso, erguendo a mão esquerda frequentemente, e só com aquela angústia parecia preocupado. Então, se abanando por causa daqueles eflúvios maléficos que emanam do estige. Bem me dei conta que ele era do céu enviado, e voltei meu mestre, e ele me fez sinal que eu ficasse quieto e inclinado. Então, Virgílio pede que Dante assuma uma posição reverente, desinclinado, talvez ajoelhado, né? Não sabemos, mas enfim, uma posição que manifesta a sua reverência, o seu respeito diante deste enviado do céu. Ai, quanto me parecia cheio de desdém. Veio à porta e com uma varinha abriu que não teve alguma resistência. Então, não sei vocês quando leram isso, mas eu, quando li a primeira vez, tive um certo choque, porque é um anticlímax total. Para mim foi, pelo menos, algo assim como uma espécie de decepção que depois, pensando, me parece muito apropriado para a situação, o modo como é descrito, tudo isso que acontece, mas eu, depois de todo aquele conflito, aquela resistência, aquele pavor de Dante, a ameaça dos demônios, das fúrias, que chamaram Medusa, todo o estrondo, o barulho que afugenta todas as almas e tal, vem o mensageiro de Deus. Eu não sei, eu esperava algo assim como uma batalha estilo Star Wars. E o que acontece? Esse anjo vem ali e, com uma varinha, tuc, abre a porta. Como Harry Potter, ou melhor, como Hermione, com a sua varinha, serenamente, calmamente, sem nenhum esforço, nenhuma resistência, nada. Tuc, abre a porta e não acontece mais nada. Então, quer dizer, eu realmente esperava algo, uma resistência dos demônios, algo parecido, que não tem. E justamente não tem porque o que Dante está manifestando aqui nesse episódio
que é muito provavelmente o episódio ao qual ele se refere com aqueles versos enigmáticos ali, em que muito provavelmente ele está indicando para o leitor ler nos 4 sentidos que ele indica lá na carta, na epístola que ele envia para o Can Grande della Scala. O sentido literal, que é naturalmente a trama, a historinha mesmo contada aqui, vem o mensageiro do céu e abre a porta. Esse é o sentido literal. Dante está indicando lá que nós leiamos sob o véu, sob a aparência externa deste sentido literal, que nós leiamos o sentido moral. Qual é o sentido moral? É a batalha do bem e do mal, do bem contra o mal, em que os justos naturalmente vencerão sempre e de uma maneira fácil, de uma maneira absoluta. Não há possibilidade de que o mal vença para aqueles que praticam o bem. Então, o anjo vem e com uma facilidade total abre a porta, não encontra nenhuma resistência. O bem sempre vencerá o mal. Então, esta é a mensagem moral. Essa mensagem moral engloba o terceiro sentido de leitura, que é o literal. Desculpem, que é o alegórico. O sentido alegórico é aquele ligado a uma interpretação religiosa, né, uma interpretação religiosa de o mensageiro de Deus que representa a fé que vence a heresia. Porque aqui eles estão entrando na cidade de Dite, em que estão os heréticos. Então, esse sentido literal é ligado à religiosidade. Esse é o sentido alegórico. Então, o sentido literal, o anjo enviado de Deus que vem e abre a porta. O sentido moral, a batalha do bem contra o mal. O sentido alegórico, a fé que vence a heresia. E o sentido anagógico, que é o quarto sentido que Dante indica, que tem a ver sempre com as escrituras, com a Bíblia. Então, aqui é a manifestação da verdade desta fé cristã, como está manifestada na Bíblia, e a vitória sempre eterna de Deus sobre Lúcifer. Então, esses são os 4 sentidos aos quais, muito provavelmente, aqueles versos enigmáticos ali de cima se referem. O literal, que é o véu que se sobrepõe aos outros 3, o moral, o alegórico e o anagógico. Então, aqui está o episódio concluído da abertura das portas da cidade de Dite. Depois dessa ação efetiva, vem o discurso do anjo. Então, o que diz o anjo? Ó expulsos do céu, gente despeitada, começou ele diante da horrível soleira, de onde esta audácia que em vós se aninha? Por que recalcitrais aquela vontade a qual não pode jamais o fim ser tolhido e que várias vezes já vos aumentou a dor? A que serve ao destino bater de frente? Cérbero vosso, se bem vos recordais, tem ainda pelado o queixo e o pescoço. O anjo, então, depois de abrir as portas, manifestando o seu imenso poder, sem encontrar absolutamente nenhuma resistência, dá uma bronca, passa o recado ainda para estes demônios que são ex-anjos. Esses demônios são aqueles anjos que foram expulsos do céu por terem se rebelado juntamente com Lúcifer. Então o anjo diz aqui que esta não é a primeira vez que eles se recusam, ou que eles se rebelam a Deus, ou que eles discordam de um desígnio divino. Ele diz ali, várias vezes o poder de Deus já lhes aumentou a dor, porque várias vezes já devem ter resistido a um desejo
divino. E ele enfatiza aqui, naturalmente, a total inutilidade dessa resistência dos demônios. Não há nenhuma razão do lado dos demônios. Eles sabem ser inútil a resistência, mas parece que tentam atrasar um pouco a entrada de Dante e Virgílio, mas para manifestar uma posição de eterna rebelião, ou uma posição que nós até poderíamos chamar, de uma certa maneira, em sentido amplo, uma posição política, né, de oposição a Deus, mesmo sabendo que não há nenhuma possibilidade de se comparar e de contrastar a vontade divina. Uma posição de um certo modo política mesmo, para manifestar a sua eterna rebelião. E aí ele encerra o discurso aqui com um comentário que novamente faz referência à mitologia grega. Dos 12 trabalhos de Hércules, o último foi capturar Cérbero vivo e levá-lo à presença de Euristeu, né, o rei de Micenas, que havia atribuído a Hércules as fadigas, os esforços, os trabalhos, né? Então o último deles era levar Cérbero vivo até o rei, e diante de Cérbero, Euristeu ficou horrorizado e apavorado e pediu que Hércules o devolvesse ao lugar de onde o tinha retirado. Então Hércules acorrentou Cérbero e o levou vivo, depois o trouxe de volta. E por isso o anjo diz aqui que Cérbero ainda tem o pescoço e o queixo pelados pela corrente que o arrastou. É claro que aqui a menção de um anjo cristão há um semideus mitológico, pode parecer um pouco inadequado, mas na verdade Dante se apropria de todos esses mitos antigos que tratam de deuses e os transforma numa espécie de intuição dos antigos sobre a verdadeira divindade. Então, muitos dos deuses e semideuses antigos, Dante entende, naturalmente entende retoricamente, no âmbito da sua obra de ficção, entende como manifestações mal entendidas pelos antigos, que interpretavam esses seres como mensageiros do céu, como verdadeiros deuses. Então a menção a Hércules aqui não contrasta de maneira alguma a fé e a crença de Dante em um Deus único, no Deus cristão. É uma menção simplesmente àquela intuição dos antigos que via nos deuses criaturas divinas. É um reflexo antecipado, por assim dizer. E depois desse discurso, depois retornou pela estrada imunda e não ligou para nós, mas fez um semblante de homem que outra preocupação ocupe e não aquela dos que lhe estão diante. E nós movemos os pés para a terra, seguros após as palavras santas. Então vejam que aqui, esse episódio, realmente ele é composto por dois, pelo menos, anticlímax, no sentido de que o anjo que, assim como eu, muitos dos meus alunos já disseram que também esperavam uma espécie de batalha entre o anjo e os demônios todos ali, que não houve. Então, uma espécie de anticlímax, né? Uma quebra de expectativa para baixo. E depois aqui, a segunda vez, um pouco menos intensa, essa quebra de expectativa, quando o anjo, simplesmente depois dessas palavras, vira as costas e vai embora. Não se digna nem mesmo a olhar para Dante e Virgílio, como se eles não existissem, não estivessem ali. Então, o anjo
bastante objetivo na sua função. Vem, faz o que tem que fazer, dá a bronca, passa o recado para os demônios, vira as costas e vai embora. Não desperdiça nenhum minuto de tempo com Dante e Virgílio. Para mim, esta foi também uma quebra de expectativa. E bem, portas abertas, demônios que escaparam, fugiram, Dante e Virgílio entram. Diz Dante: dentro chegamos sem alguma guerra, e eu que tinha o desejo de olhar a condição que tal fortaleza encerra, quando estava dentro, os olhos passeio, e vejo por todo lado grande campanha, cheia de dor e de tormentos cruéis. Então, um campo muito grande, cheio de dor e tormentos cruéis. Ainda não descreveu, né, de onde vêm esses tormentos e esses lamentos de dor, nem de onde vem, nem o que acontece. Então, primeiro dá a mensagem, digamos assim, psicológica, da dor que provoca, ou do sentimento que lhe provoca esta impressão sonora de dor. E depois ele faz uma comparação ali. Como em Arles, onde o Ródano estanha, como em Pola, próximo ao Carnaro, que a Itália fecha seus limites banha, fazem os sepulcros todo lugar variado. Assim faziam aqui por toda parte, salvo que aqui o modo era mais triste. Então essa é a visão inicial que Dante tem, né? Desse campo enorme, desmedido, como um imenso cemitério. E aí ele compara com o cemitério de Arles, na Provença, no sul da França, que eu coloquei aqui uma foto de parte desse antigo cemitério do tempo dos romanos, né, do Império Romano. Então aqui a gente vê algumas arcas ali, algumas quebradas, outras sem tampa, né, sem a cobertura, e é assim que ele diz que a impressão que ele tem, né, ele compara com este cemitério. Depois tem uma outra aqui uma outra foto que nós também vemos aqui mais algumas arcas onde eram sepultados os soldados romanos. E ele diz ali: entre os sepulcros chamas se espalhavam, pelos quais eram tanto acesos que ferro mais ardente não pede a sua arte. Então essas arcas, espécie de caixões ou de sarcófagos, que grandes, que contêm as almas e que estão em chamas. Essas almas estão queimando lá dentro. Todas as pedras que os cobriam eram abertas, e para fora saíam tão duros lamentos que bem pareciam de míseros e sofredores. E eu: mestre, quais são aquelas gentes que, sepultadas dentro daquelas arcas, se fazem ouvir com suspiros dolentes? E ele a mim: aqui estão os heresiarcas, com seus seguazes de toda seita, e muito mais do que crês estão as tumbas cheias. Semelhante com semelhante está sepultado, e os monumentos são mais ou menos quentes. E depois que a direita se voltou, passamos entre os martírios e as altas barreiras. Então vejam, aqui a gente tem duas fotos de um cemitério que Dante cita aqui, o de Arles, na Provença, sul da França, do tempo dos romanos, a aparência desse cemitério, e depois aqui a gente tem a visão do Gustave Doré, de como é a paisagem que Dante encontra assim que eles entram na cidade de Dite. E aqui nós vamos chegando ao fim do canto, e somente agora, aqui nos últimos versos, é que Dante Virgílio vai dizer a Dante quem está aqui, neste círculo do inferno, neste sexto círculo do inferno. Né? Ele diz: aqui estão os heresiarcas, ou heréticos, ou hereges, enfim, as palavras variam, mas é sempre essa ideia daqueles que foram, que pecaram por heresia. Então aqui estão os
pecadores de heresia, que eram muitos no tempo de Dante, e isso era algo considerado gravíssimo na sociedade cristã da época de Dante, e esses heréticos eram perseguidos, em muitos lugares eles eram queimados em praça pública, e, enfim, era uma questão que ligava religião com política, e eles eram perseguidos em muitos lugares, muitas cidades, em vários países. Os heréticos eram perseguidos, e se comprovada a heresia, eram mortos, eram aprisionados e eram mortos. E em Florença havia uma certa tolerância, digamos assim, desde que se mantivesse, isso diziam os historiadores, né? Desde que se mantivesse uma certa aparência de que se era cristão, enfim, não necessariamente cristão praticante, mas que não fizesse discursos públicos que atestassem a sua aversão ao cristianismo ou a qualquer religião e à prática da heresia, ou do paganismo. A heresia é mais grave do que o paganismo, porque o paganismo significa principalmente o ateísmo, né? Então, entendido naquele tempo como ateísmo, não acreditar em Deus, em nenhum Deus. Então, isso era o ateísmo. E o paganismo era confundido muito com o ateísmo, ao passo que a heresia é a negação da religião cristã e a adoção de uma outra seita ou religião, que de alguma maneira nega as verdades, os dogmas da religião cristã. Então isso era considerado muito sério naquela época, e havia punições muito graves para estas almas. Bom, e aqui nós chegamos ao fim do canto. Por enquanto, naturalmente, nós não tivemos nenhum personagem apresentado aqui, mas no canto 10 nós vamos ver um dos grandes personagens da comédia, de toda a obra. Entre Inferno, Purgatório e Paraíso, um dos maiores personagens, dos mais lembrados por todos os leitores da comédia, está no próximo canto, no canto 10, e é o Farinata degli Uberti. É um antigo inimigo da família de Dante. Então, no próximo canto, nós vamos nos deparar com uma situação cênica muito, muito bem pensada e muito bem construída, com uma genialidade. Ali a gente começa a ver um pouco mais a genialidade de Dante. Diálogos muito bem realizados, a ação cênica toda limitada, mas muito bem concebida e muito bem realizada. E a criação literária desse personagem, que foi um personagem histórico, efetivamente, mas o personagem criado pela técnica, pela estética de Dante, é um personagem com certeza muito mais apaixonante do que terá sido o personagem histórico. E é com esse personagem que nós vamos conversar na próxima semana, na próxima sexta-feira, com o canto 10. Acho que é isso. Chegamos ao fim, então, de mais uma leitura, de mais um canto. Espero que vocês tenham gostado, e nós nos vemos aqui na semana que vem. Tchau, tchau. Fiquem bem.